Produtividade e inovação no agronegócio. Bauercast, um bate-papo produtivo. Olá, pessoal, mais um Bauercast, um bate-papo produtivo. Hoje muito produtivo, né, Bel? Muito produtivo. Hoje a gente está recebendo o Irã Moreira, da Yara, nova parceira da Bauer desse ano. É uma parceria disruptiva, já vamos usar essa palavra que está na moda, né? Mas uma parceria que a gente acredita muito aí que vem para chacoalhar e dar muitas oportunidades aí para os produtores. Irã, obrigado de você estar aqui com a gente no Encontro de Revendas. Uma satisfação ter você aqui, viu? Obrigado a vocês. Nosso primeiro encontro de revendas juntos. Irã, você é um cara que, né, do que a gente já conheceu de você, do que o pessoal da Bauer já está falando, com uma trajetória muito bacana, assim, profissional, né? Conta um pouquinho para a gente, para o nosso público, para o produtor que não te conhece, saber um pouco quem é o Irã que está por trás da Yara. Então, eu me formei, né, como engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Viçosa, depois fiz mestrado na área de irrigação, de gestão de irrigação, mais exatamente com o professor Everardo Mantovani, e depois, de uma maneira assim, que eu achei aquilo muito interessante, assim, a gente estudar como as plantas precisam da água e como dosar água para as plantas e tudo mais, e ele me convidou para nós iniciarmos uma empresa, né, de gerenciamento de irrigação, e começamos então a engenharia, né, e gerenciamento de irrigação, e foi um projeto onde ficamos muitos anos à frente dele, eu o professor Everardo. Depois de passados anos, né, a Valmont, a indústria Valmont comprou o controle da Irrigera. Eu trabalhei na Valmont como responsável, diretor da Irrigera durante mais de 10 anos. Depois, como eu tinha assim, uma vivência na área de serviços, que a gente atendia as fazendas, desenvolvia planos diretores, tanto no Brasil quanto em vários outros países que nós fomos atender fazendas, né, para desenvolver projetos e dar consultoria, orientação de como usar água, né, nas propriedades e energia também. E aí então foi desenvolvido, né, essa possibilidade de nós trabalharmos com, vamos dizer assim, o ápice do serviço, que é assim, vender o milímetro irrigado, ou nós propiciarmos o irrigante, né, um plano de milímetros, né. A partir dessa experiência que eu tinha de dosar a água para as plantas, nós começamos a desenvolver o projeto que hoje é Yara, né, de irrigação por assinatura, que na realidade é para prover a água para as culturas, sendo mais uma oportunidade, opção para o irrigante ter o seu projeto de irrigação instalado. Irã, quem conhece a Irrigera, quem conhece a tua trajetória, né, quem é da irrigação já conhece muito do quanto você inovou e do quanto, junto com seus parceiros, você fez grandes mudanças aí no segmento de irrigação, né? O produtor que não conhece, o produtor que é novo, que está começando a irrigar agora, fala um pouquinho da Irrigera, fala um pouquinho do que foi a inovação naquele momento, só para resgatar, porque hoje a internet ela chega para muita gente. E às vezes chega para gente que a gente nem imagina, né? Então vale a pena. Isso é importante observar, porque o que aconteceu, né? Isso há mais de 20 anos, eu concluí meu mestrado em gerenciamento de irrigação, ou gestão de irrigação, manejo e tal. E eu achava aquilo muito bonito, mas eu achava aquilo muito difícil de alguém pagar, vamos dizer assim, por uma consultoria, por um assessoramento. Mas nós desenvolvemos um produto, desenvolvemos um software que tinha um plano de serviço em que nós orientávamos, medíamos, né, estimávamos a necessidade hídrica das culturas para evitar desperdício. E como a irrigação utiliza uma quantidade muito expressiva de água, né, segundo a ANA, acima de 60% de toda a água que o Brasil utiliza, né, vamos dizer assim, a população utiliza como um todo, né, incluindo todas as atividades industriais, agrícolas e tal, só a agricultura utiliza cerca de 60%, então é muita água. E aí nós começamos então a desenvolver uma forma de trazer assim, referências técnicas, parâmetros técnicos para a decisão de irrigação. O manejo da água. O manejo da água. O manejo da decisão, ou interpretar a decisão, desenvolver a estratégia da decisão de irrigação. Nada disso existia naquele momento, era ligar a bomba e como é que era naquele momento? Existia já um conhecimento, mas era algo pouco aplicado à técnica. Então a maior parte das fazendas decidia se irrigação assim, pelo bom senso, pela botina. A gente falava de bater a botina. Bate a botina, hoje está seco, amanhã está com poeira, então agora está com mais água. E nós começamos a desenvolver um sistema que não é só se medir, mas acompanhar
né, como é a decisão de irrigação. E isso não foi só uma iniciativa da RGE, algumas empresas se estabeleceram e hoje esse mercado é um mercado muito mais maduro e no Brasil isso se consolidou. Então hoje a maior parte das fazendas de irrigação tem o sistema de gestão que ela adota, ela busca parâmetros técnicos para não desperdiçar água, para ter uma estratégia na decisão de irrigação, né, para utilizar água e energia de uma maneira mais racional possível, né? Então isso foi uma evolução, né, dos últimos 20, 25 anos. É curioso como o agro já há muitos anos vem buscando inovação tecnológica para a questão da sustentabilidade, para a questão do uso racional da água, de energia, enfim. Mas isso não veio à tona, né? Assim, agora começa a aparecer mais, de uma forma mais forte na mídia, né? Esse movimento, essa pressão. Mas sempre houve essa preocupação, né? Assim, por parte dos segmentos, ou você entende diferente? Eu entendo que essa preocupação ela está cada vez mais presente no segmento, nos produtores, nas novas gerações que estão assumindo as fazendas, na academia, né, nas empresas, na indústria, porque os equipamentos melhoraram muito. Hoje a gente tem um motor de alto rendimento, né, que converte acima de 95%, 96% de energia ou de potência elétrica em potência mecânica, né? Nós temos um emissor, né, rotativo que distribui água, que alcança eficiências acima de uniformidade de distribuição de água em pivôs centrais, acima de 92%, 93%, né, fazendo com que o pivô central seja um equipamento de alta eficiência de uso de água. Evoluiu muito. Evoluiu muito. Nós temos sistemas que estimam a necessidade hídrica das plantas, que faz com que não seja necessário aplicar tanta água em excesso, né, que normalmente se tinha receio de faltar água e aplicava-se muita água em excesso. Em muitos estudos que nós fizemos comparativos, é muito comum o bom, vamos dizer, entre aspas, irrigante, irrigar 20% a mais sem um sistema de gestão. O bom irrigante. O bom irrigante, aquele que não quer que falte água, né? E quando ele começa a usar um sistema de gestão, ele enxuga, vamos dizer assim, reduz 20%, às vezes até 40% a quantidade de água que aplica, e com isso ele melhora também muitas outras coisas, melhora a utilização dos fertilizantes, ele reduz a pressão de inóculo de diversas doenças, reduz a aplicação de diversos defensivos agrícolas, né? Então ele equilibra mais o sistema e aumenta a produtividade e a qualidade das culturas, né? Então o manejo de irrigação é essencial. E a evolução da indústria com equipamentos também. Isso tudo aconteceu. E ao lado disso, a consciência do produtor, né, a academia, as opções que tem no mercado hoje de serviços. Acho que tudo é uma evolução de todo o setor, né, que produz com irrigação hoje. O que é importante frisar é que a irrigação ela multiplica a capacidade de receita e a capacidade de produção, né, da terra, né, fazendo com que não seja necessário abrir outras áreas. Exatamente. Então, a irrigação, na realidade, ela promove preservação ambiental, porque não há necessidade de abrir uma área nova, é possível multiplicar a produção numa mesma área com a irrigação, né? E isso é importante observar também, por exemplo, que a irrigação ela faz com que multiplique a biomassa, inclusive sequestra carbono, né? É considerado uma atividade também de agricultura regenerativa e é classificada até pelo Ministério da Agricultura no Brasil como parte do programa ABC, que é a Agricultura de Baixo Carbono, do Ministério da Agricultura, até com linhas de financiamento específicas dedicadas a atividades que promovem a agricultura de baixo carbono, porque elas sequestram e aumentam o estoque de carbono, né, no solo. Eu curiosamente estava comentando em cima do que você está falando, que é muito interessante, que até pouco tempo se falava de pastagem, né, do efeito estufa, da pecuária, e agora já tem muita gente falando aí do crédito de carbono de pastos rotacionados. Isso. E se irrigados mais ainda, né? Então, como a irrigação bate com o que você está falando, né? Como a irrigação e os dados e o conhecimento desses manejos estão mostrando, na verdade, que até é mais sustentável do que se imaginava, né? Exatamente. Tem estudos, né, por exemplo, no oeste da Bahia, que é um ambiente que tem solos mais arenosos e muito calor, muito quente, né? E tem estudos, inclusive papers escritos e publicados em revistas internacionais, demonstrando que a adicionalidade de carbono em ambientes irrigados pode chegar acima de 5 toneladas de carbono por hectare, né? Só para dar um parâmetro, porque eu ouvi dizer que em muitos casos é mais do que uma floresta adulta, dependendo, no caso. Em alguns casos de cerrado mais leve, de menos denso, sim, né? Olha só. Isso pode ser uma adicionalidade muito representativa. Né? Mas só de ter uma agricultura que
não tira o carbono, ela adiciona carbono no sistema e a irrigação contribui para isso, juntamente com práticas como o plantio direto, já coloca, né, o agricultor brasileiro, o irrigante brasileiro, como assim, um ator de preservação, né? Muito mais do que, né, como um ator que agride a natureza. Ele, na realidade, ele preserva a natureza. E um ponto importante aí, né, tirar a pressão para o desmatamento, a necessidade de não abrir mais áreas, né? Mas, Irã, muito interessante. E essa tua expertise, essa tua trajetória acadêmica, depois indo para o mercado, né, com inovações, como a RGER e outras, que momento que foi que vocês começaram? Qual que foi a luz, né? Qual que foi o insight que vocês tiveram para criar a Yara? Bom, o que acontece? Nós percebemos claramente que a indústria, né, as empresas que são dedicadas à fabricação, né, dos equipamentos e venda no mercado, elas estão muito focadas nesse negócio, né? Como o core business delas é o quê? Produzir, fabricar, vender, entregar e dar um apoio na assistência de pós-venda. E não é fácil uma indústria ela assimilar dentro do processo dela, né, as especificidades, os detalhes que tem, né, de relacionamento que entre num contrato de irrigação por assinatura entre o proprietário do pivô central, vamos dizer assim, do equipamento, né, a revenda que promove a venda e o irrigante final. Então, é um outro nível de relacionamento. E os processos da irrigação por assinatura, né, que desde a compra até a entrega e depois a manutenção que é feita e tudo mais, ela é muito específica, ela não está dentro do, vamos dizer assim, do processo, da natureza, do circuito, né, da natureza do produto. Né? Então, nós percebemos a necessidade de ter, vamos dizer assim, uma solução satélite, né, em que nós somos especializados nisso para transformar algo que poderia ser burocrático, às vezes lento, dentro dos vários departamentos de uma grande empresa, como nós conseguimos fazer isso de uma maneira ágil, desburocratizada e simples, nós podemos fazer tudo de uma maneira muito rápida e com prontas respostas ao irrigante, que às vezes as grandes empresas, porque não é o principal negócio delas, às vezes ela deixa de fazer. Nós percebemos isso. Então a Yara surge como um sonho, né, nosso de prover esse serviço de irrigação por assinatura, né, juntamente com o João Rebeck, que é um profissional executivo de muitos anos, né, no setor trabalhou em várias multinacionais, na John Deere, na CNH, na própria Valmont, ocupando cargos, né, da alta gestão dessas empresas, né, o Marcelo Oliveira, né, que é o CEO e fundador da Simbiose, que é proprietário de diversas outras marcas e indústrias na área do segmento de biológicos, né? E que é uma pessoa que dedica muito a vida dele a desenvolvimento de soluções tecnológicas. E nós reunimos nossas capacidades e nossos né, objetivos em comum para criarmos a Yara, exatamente para ser a primeira empresa no mercado dedicada especificamente à irrigação por assinatura, que vem ganhando espaço em diversos segmentos, né? Não só especificamente na irrigação, que está começando agora, mas outros segmentos que já estão muito consolidados, seja de maquinário, de carros, né, de logística, né, de guindastes, de aviões, né, que se chama de renta ou de leasing, né, ou de irrigação por assinatura, que é o nosso caso, né, ou soluções tecnológicas por assinatura. Isso vai vir a reboque e o mercado vai perceber grandes transformações daqui para frente. Essa é até uma dúvida. Qual que é a diferença do leasing convencional com essa proposta que você está vindo junto com a Bauer? Qual é o seu processo da assinatura? O que vocês entregam a mais? É porque as pessoas confundem, né? A gente vinha conversando, que a Bel está colocando, interessante. Exatamente. Muitos acham que tem uma taxa, muitos acham qual que é o juro. Não, é um aluguel, né? Não é um leasing. Acho que se puder explicar já assim um modelo desse negócio, como ele é de uma maneira clara, assim, para o produtor entender. O leasing, no Brasil, a gente chama de leasing, é uma compra parcelada. Sim. Então, a pessoa compra um carro no leasing, aí está lá em 48 vezes, aí fica com a alienação fiduciária, no final paga e tal, e libera, né? E tem uma taxa lá de alguma coisa que paga. Isso é um leasing, né, que se fala.
Muito embora nos Estados Unidos leasing é aluguel, né? Não é exatamente uma compra parcelada. Mas aqui no Brasil tem essa conotação de compra parcelada, né? Então, agora a assinatura já é algo continuado, já é um serviço continuado. Por isso que nós utilizamos na Yara essa denominação de irrigação por assinatura. Porque na realidade nós estamos entregando um serviço, uma solução, né? Onde nós incluímos toda a parte de equipamento, o pivô central, a adutora, a motobomba, né, a ligação de pressão, as peças acessórias, cabos elétricos e tal. Ou seja, o que equipamento nós incluímos? Desde o projeto da outorga também? Não. No caso, assim, o projeto, porque a revenda desenvolve o projeto. Sim, a revenda. A engenharia da Bauer supervisiona. Como é um projeto nosso, às vezes nós vamos querer ajustar aqui, a quatro mãos, assim, a revenda faz a outorga, o projeto, e vocês juntos ajustam essa execução. O irrigante tem que ter a outorga, a licença ambiental em dia, né? Ele tem que ter essa parte toda já documentada e pronta. Nós implantamos o projeto através da Bauer e através da revenda, entregamos o equipamento em condições de uso, ou seja, com a entrega técnica. O bem, né? O bem. Isso, o projeto. O irrigante, qual que é a parte dele? Ele tem que fazer a parte de infraestrutura, rede elétrica, casa de bombas, abertura de valetas, a base de concreto, às vezes um tanque ou canais, enfim. Ou seja, o que é infraestrutura. Só que a infraestrutura, em muitos projetos, ela representa 20% do custo. Em alguns projetos, até 10% do custo, dependendo do projeto. Então, o que nós cobrimos de investimento, de CAPEX, como dizer assim, pode chegar até 90%. Né? Vamos dizer assim, em média, 80% do investimento é equipamento. E isso a Yara, ela banca, ou seja, ela investe no produtor, no projeto. E o irrigante faz a sua contrapartida, a parte da infraestrutura. Quando o equipamento começa a irrigar, nós definimos um plano anual de milímetros. Para grãos, no cerrado, em geral, nós utilizamos 800 milímetros ano. Tá. Então, o irrigante ele tem aquele plano de 800 milímetros. Então, é lâmina de água. Nós estamos falando de aluguel de lâmina de água. Exatamente. Então, a irrigação por assinatura é um plano anual de milímetros, que na maior parte das vezes de 800 milímetros ano, em que o irrigante tem o direito de utilizar, ele compra uma franquia de uso daquele equipamento de 800 milímetros por ano, e nós entregamos o sistema de gestão, entregamos para ele um plano de manutenção, que seria uma revisão anual, seguro, caso aconteça algum acidente, queda, incêndio, porque é a descarga atmosférica. Então tem um seguro também, né, juntamente com isso. E é um equipamento com máxima tecnologia, que nós embarcamos todas as soluções tecnológicas, né, o Smart Connect, o painel melhor que tem da Bauer, né, as soluções de telemetria da ReControl, né? Então, um motor de alto rendimento. O alarme já vai, né? O máximo de tecnologia nós colocamos nessa máquina, né? Que é por quê? Porque nós vamos entregar 800 milímetros. Então, nós temos que dar a condição desses 800 milímetros serem aplicados da melhor maneira possível, né? E cobramos o valor mensal, uma mensalidade pelo uso dele. Ao final de 7 anos, o irrigante tem a oportunidade de comprar o equipamento, mas é uma opção. É uma opção de compra. É uma opção. Então, por isso que não é uma venda exatamente. É uma irrigação por assinatura que ele tem a opção de comprar se ele quiser com 7 anos. E uma curiosidade, assim, vamos imaginar o produtor está sentado lá agora assistindo, né, o nosso canal aqui, ele vai fazer uma primeira pergunta, assim, eu vou tentar fazer de uma forma quase rudimentar, como se fosse uma pergunta direta, né? Quanto custa esse proporcionalmente ao pivô? Sei lá, um pivô custa 500 mil, um pivô, sei lá, de 50 hectares, 40 hectares. Quanto que representa isso, essa assinatura, mais ou menos? Como que está modelado esse negócio? Que a primeira pergunta dele é essa, né? Mais ou menos quanto custa essa assinatura? Olha, a assinatura vai depender do custo por hectare do equipamento. Tá. Então, por exemplo, você tem um equipamento, um projeto que custa, vamos dizer assim, 15 mil reais o hectare, tem outro que custam 20 mil reais o hectare. Caso do tamanho de vão, do terreno, essas coisas. Tamanho de vão, distância de bombeamento, se tem bombeamentos intermediários e tal. Tem projetos que custam 25 mil reais o hectare. Tá. Então, da mesma maneira que tem diferentes investimentos por hectare, a irrigação por assinatura, o nosso contrato, ele acompanha proporcionalmente o investimento. Mas o que nós falamos é o seguinte, considerando, né, o valor mensal que nós, né, que nós cobramos, né, que é pago a Yara pelo plano de assinatura, e considerando hoje a taxa, né, que o BNDES cobra de um financiamento, com ano de carência, mas aí pode chegar até 10 anos, a maior parte das vezes 7 anos para pagar,
considerando, né, o plano de serviço que nós assumimos, né, que é a manutenção, seguro, Tudo, né? gestão de É irrigação. igual aluguel de carro. Exatamente. Considerando tudo isso, e no final ainda a depreciação. Porque o maior custo que tem do equipamento de irrigação é a depreciação. Sim. Porque no final de 7 anos, o irrigante tem a opção de comprar o equipamento por 43% do preço original dele. Isso já vai pré-fixado. Isso. Ou seja, ele deprecia comercialmente 57%. Se 43% é o que ele vai me pagar daqui a 7 anos, é porque a depreciação comercial dele é de 57%. Então, se você somar a depreciação comercial e todos esses serviços, certo? O que ele paga para a Yara é menos do que a opção de compra dele. Nós fazemos essa conta e apresentamos as Vocês nossas... conseguiram fechar essa conta com uma viabilidade. Para dar viabilidade, considerando o financiamento. Ou seja, ele... E eu acho que tem um ponto aí, me corrija se eu estou pensando errado, mas um produtor que já tem financiamento, que já tem muito capital imobilizado e outras coisas, para ele a assinatura também é uma vantagem, né, numa maneira de ter o pivô e de repente comprar lá na frente com a depreciação. Sim ou não esse raciocínio é também um diferencial? Não? É também. Tem alguns perfis assim de irrigantes que tem uma maior adesão pela irrigação por assinatura. Tá. Né? São eles, aquele que já tem muitos financiamentos e não tem mais nenhuma área para dar em garantia para pegar um financiamento no BNDES. Então, às vezes ele tem um projeto de 5 pivôs. Ele tem condição de alçar, né, de ter um financiamento pelo BNDES de 2 pivôs. Perfeito. Mas, se ele quiser já colocar os 5 pivôs, ele pode fechar um contrato com a gente, com a Yara, de 3 pivôs, porque nós exigimos garantia em terra, por exemplo. Perfeito. Não. A garantia é uma análise de crédito que nós fazemos, e segundo o próprio pivô, que é uma garantia para nós. Então, exatamente. Então, o que acontece? O irrigante, se ele quiser, e às vezes ele tem um projeto de 5 pivôs, ele só pode realizar 2 hoje, por recurso próprio ou por financiamento, e ele pode colocar mais 2 ou 3 com a Yara. Então, nós conseguimos antecipar a geração de valor da terra dele, porque nós sabemos que o pivô central é o maior investimento que o irrigante tem na terra dele. Não tem nada maior do que isso. Não é comprar colhedeira, trator, nada. Não tem nada mais caro em termos de investimento que é colocar um pivô central. E não tem nada mais impactante em geração de receita, de valor, de multiplicação de receita que ele vai ter. Segurança também, né? E também. E é um seguro, na verdade, né? Ainda mais num momento desse, com tanta irregularidade climática que nós estamos vivendo. E quando ele instala um pivô central, ele dobra o valor da terra. Não tem nada que ele invista que tenha esse impacto. Não adianta o trator que ele compra, não adianta o galpão que ele põe, não adianta o silo que ele vai investir, nada disso aumenta o valor da terra. Outorga, pivô irrigando O pivô irrigante dobra o valor da terra. Com certeza vocês já calcularam, mas acho que é um argumento interessante que me passou agora, que a operação que vocês fizeram já se mostra aí interessante comparado a uma taxa de financiamento, principalmente porque já tem a depreciação e a opção de compra. Mas se você pensar o ganho de produtividade que ele tem, e esse valor da assinatura também talvez já se pague aí na própria produtividade, né? Independente. Não, exatamente. A ideia é essa, que ele pague a irrigação por assinatura com a produtividade. Não é nem a questão financeira, digamos assim, só de banco, de comparação. Né? Exatamente. Ou seja, ele vai pagar a assinatura com o que ele produz a mais do pivô, com adicional de produtividade. E aí você pega o seguinte, Rodrigo, primeiro ponto, aquele que não tem ou não quer disponibilizar um bem em garantia para um financiamento, ele vai ter, assim, natural interesse de contratar irrigação por assinatura. Segundo, aquele que nunca irrigou e que tem receio de irrigar, porque o negócio às vezes parece ser complicado e tudo, aí a gente entra com um plano que tem manutenção, que tem seguro, tem gestão de irrigação, ele não tem que dar nenhum bem em garantia e não tem que fazer, e vai ter que investir só 20%, porque o restante a Yara cobre. Esse que ainda não é irrigante, é outro que vai ter interesse. Que é uma decisão, às vezes, vamos supor que aquele cara que ainda está um pouco inseguro, né? Ele acredita, mas ele está inseguro com a questão financeira dele, ele toma essa decisão mais fácil. Ele dá esse passo, né? E é interessante que as indústrias de pivôs, eles têm um histórico que 70% das vendas são feitas com quem já é irrigante. Então, é um instrumento de ampliar ou gerar novos entrantes no mercado. Isso é fundamental, porque, e aí minha pergunta já ia nessa direção, tem algum perfil, um ticket médio que vocês estão pensando de aluguel? Eu não sei se ticket é palavra, porque é o que você falou, cada hectare, mas assim, ou não,
Vocês vão atender aquele pequeno produtor que é um pivôzinho menor? Ou em termos de operação para vocês não vai interessar? Qual é o perfil desse cliente que vocês vão atender? Não tem assim, especificamente um ticket mínimo. Se o irrigante quer irrigar, por exemplo, 25 hectares, para nós já é viável fazer já dá uma irrigação por assinatura com esse. É um grande mercado, hein, né? É um mercado. A hortifruta. Exatamente. É um grande mercado e é um oceano. A gente sempre discute assim, o quanto pivôs menores ou empresas que conseguissem atender operacionalmente, até depois com pós-vendas menores, o quanto não tem de agricultor pequeno aí, né? É verdade. E esses pivôs menores, uma vez trabalhando com culturas de alto valor agregado, paga ainda mais fácil tanto o investimento, né, no pivô central, na irrigação por assinatura, né, quanto a valorização da própria terra também, né? Essas duas coisas. Então, outra coisa, o arrendatário. Aquele que é arrendatário, que a terra não é dele, ele arrenda. Se ele arrenda a terra, por que ele vai comprar um pivô, que é o maior investimento que ele tem? Ele pode fazer uma irrigação por assinatura. E aumenta o valor do arrendamento que se paga só no arrendamento por hectare. E aí o que ele faz? Ele multiplica a receita no arrendamento por hectare e facilita, fica mais leve o arrendamento dele. É muito comum quem é arrendatário querer fazer uma irrigação por assinatura também. Outro, quem é pessoa jurídica. Porque quem faz uso de uma irrigação por assinatura, faz um contrata, né, uma irrigação por assinatura, todo o desembolso é despesa. Sim. E na DRE, na demonstrativo de resultado, entra como despesa e diminui o lucro operacional. Diminuindo o lucro operacional, diminui também o imposto de renda, proporcionalmente. Que é exatamente o que aconteceu com as empresas em locação de carro. Pararam de ter frota própria, né? Exatamente. Eu acho que é um movimento irreversível mesmo. E como é que vocês já estão operando? Hoje um produtor já pode entrar em contato? Vocês estão em todos os estados? Como é que está a operação da IARA? Então, nós estamos iniciando esse acordo, né? E essa parceria com a Bauer. E é uma parceria recente, mas nós encontramos assim, uma pronta correspondência de objetivos com o Rodrigo, né? Quando começamos a conversar com ele, o Rodrigo Parada e também o Luiz, e percebemos como nós estávamos assim, prontos para iniciar uma parceria a pleno... O alinhamento foi rápido. Foi rápido, a pleno vapor, como se diz, né? E nós começamos já com algumas revendas, estamos aqui na convenção das revendas Bauer para ampliar para mais revendas, né? E a ideia é que a gente possa atender a todas as demandas das revendas Bauer à medida que elas também quiserem desenvolver esses programas, esses planos das suas regiões. Uma curiosidade, tem uma meta, assim, por exemplo, 2024 nós pensamos em pôr tantas máquinas e uma curiosidade dentro disso. A IARA é aberta a investidores, que com certeza deve ter gente pensando, poxa, esse negócio é muito legal. Um fundo pode, um grupo pode querer ser parceiro e comprar máquinas, e o negócio está fechado. Uma curiosidade, porque é um modelo tão inovador que certamente vai ter gente interessada em saber isso. Com certeza. Nós estamos estruturando operações, né, para poder atender não só essa primeira etapa, mas as etapas que vêm. Né? Nós nascemos com uma visão da IARA ter 500 pivôs instalados no Brasil em 7 anos. E para isso nós temos que ter estrutura financeira. Sim. Porque isso, nós estamos falando de investimento de em torno de 600 milhões de reais. Né? Então, para isso, nós precisamos de nos organizar, nos estruturar financeiramente, né? Fazer estruturas, né, de crédito. Fundos de investimento. Isso começou exatamente nas minhas buscas de conversar com fundos de investimento, com bancos, com locadoras. É que nasceu essa ideia da gente estruturar a IARA, exatamente por isso. Porque precisa de ter uma estrutura, né, na retaguarda, vamos dizer. Então vocês estão começando, digamos, a primeira etapa assim para mostrar, né, essa viabilidade, a operação e poder escalar isso com grupos maiores. Exatamente. Esse primeiro ano nós queremos implantar algumas dezenas de pivôs centrais para poder deixá-los assim operando, os contratos andando, a gente ter assim as revendas compreendendo e já assim assimilando, né, o programa e já vivendo e a gente ajustando, porque nada é perfeito, à medida que a gente vai tendo a necessidade de ajuste, nós vamos ajustando as especificidades que vão se apresentar
da Bauer e das próprias revendas, e nós vamos aprimorando o modelo, com certeza. E no caso do pós-venda, vocês estão criando um modelo de credenciamento e de capacitação, um modelo de negócio, assim, o produtor arrenda o pivô e a revenda entra como uma parceira de vocês da manutenção, ou vocês vão ter uma equipe de vocês também junto com a revenda? Como é que é esse pós-venda? A integração da revenda dentro do programa da Yara é fundamental. A revenda que vai captar o cliente. Perfeito. E aí a revenda apresenta uma proposta de venda regular da Bauer. E foi esse cliente meu que tem interesse na irrigação por assinatura. Ele me manda então a proposta comercial dele, de venda, aí eu transformo aquela proposta numa opção da Yara, mas ele que captou de irrigação por assinatura. Né? E aí, uma vez fechando, né, o contrato, a revenda, como nós compramos da Bauer, a Bauer comissiona da participação da revenda, que é a parte dela, ela já participa desde o início, ou seja, tudo foi compra regular. Ou seja, quem está nos escutando aqui, o processo não canibaliza nenhum dos players. Na verdade, vocês entram para ser um novo player com uma opção diferente de viabilização do que o financiamento. Exatamente. A revenda instala e ela é remunerada pela instalação. Perfeito. E no contrato, só a revenda que pode dar manutenção, se fazer o serviço, fazer todo o pós-venda, é a revenda. Tá? E lá no final de 7 anos, quando o irrigante compra o equipamento, se ele quiser comprar, a revenda também é remunerada pela compra, porque nós entendemos que nós precisamos da revenda estar acompanhando, zelando, cuidando daquele contrato, para que no final, quando o cliente adquira, ela também possa ser remunerada. Você sabe o que você está falando, eu não sei se vai para o ar o que eu estou falando aqui, mas tudo é bem. Curioso. Eu acabei de alugar um carro para a nossa empresa, né? E eu achei que eu ia alugar num grupo, e quando eu fui ver, o grupo era da própria Volkswagen, né? Então a Volkswagen percebeu, ela montou uma operação de... Então ela tira o carro de fábrica, ela aluga, e aí todos os serviços podem ser feitos em qualquer concessionária que não é da Volkswagen, mas às vezes a concessionária é do João, em cada cidade é um, né? Então o que você está propondo é muito parecido com isso, né? Você faz o investimento de capital, viabiliza essa alocação, mas os serviços relacionados a isso continuam no grupo, continuam na mesma... E é uma tendência, então a gente está observando uma tendência aí desse movimento. Né? Até porque eu não preciso ter estrutura para poder fazer isso, e nem quero ter. Não é interessante. Eu quero que a revenda faça. Ela já tem, exatamente. Exatamente, e eu quero que o fabricante possa fornecer as peças originais dele. Está aí mais uma vantagem competitiva com o financiamento, para que a revenda queira gerar assinatura. Porque, na verdade, o financiamento é uma operação da compra do bem e pronto. E já a assinatura é a viabilização do bem e a garantia dos serviços. Do serviço, exatamente. Então, assim, eu acho que nós temos 2 pontos aí de interesse das revendas, né? E de fomento a isso, né? Muito interessante. Sim, porque a revenda, como o ativo é um ativo da Yara, né, o pivô é nosso, nós queremos que seja bem cuidado, a concessionária, ou seja, a representante, né, a revenda oficial da marca, cuide daquele pivô, só sejam utilizadas peças genuínas, originais, e a revenda que é treinada pelo fabricante, ela faça a manutenção para que preserve aquele equipamento ao máximo possível. Até para que daqui a 7 anos o irrigante tenha certeza que ele vai fazer uma excelente compra, que ele conhece o equipamento está novo, foi bem cuidado, e nós remuneramos a revenda para isso. Que interessante. Está tudo junto. Exatamente. E assim, em cima do que você comentou mesmo, da valorização da terra, a questão, né, a própria questão física de fazer uma adutora, fazer o projeto, a chance de saída desse pivô é muito pequena, né? Assim, analisando da terra, né? A chance de encerrar um contrato após 7 anos, eu acho que vai ser bem difícil. A não ser que o cara vendeu a terra, não quer mais, questões que são aleatórias, né? Eu acredito que só se ele vendeu e quem comprou não tem aptidão, ou não é da área, ou não quer irrigar, que é uma coisa pouco provável, né? Eu acho, assim, achar um ex-irrigante, eu trabalho na área de irrigação, olha... É boa essa expressão, né? Você não achou ainda? Eu comecei a trabalhar com irrigação em 1999, né? Então já tem 25 anos. Olha, eu conto nos dedos de uma mão um ex-irrigante. E nenhum eram da área. Eram pessoas que compraram a área, não era da área e deixou aqui de lado.
É raríssimo um ex-irrigante. E nós estamos, muito legal da tua proposta, da proposta da Yara, é que a gente está falando do que a gente chama de mundo verde. O mundo verde para a gente é muito além da questão ambiental só. A gente está falando de economia verde, né? De lucratividade, né? De rendimento. E essa proposta ela dá uma sustentabilidade econômica mesmo para a operação para muitos que talvez pesaria ou ficaria inviável, né? Por tudo que a gente já falou, né? Com certeza. Com certeza. O Irã, fala um pouquinho assim, como é que está sendo, como é que você viu a Bauer, como é que você está vendo o papel da Bauer nesse segmento, né? Está apostando numa iniciativa inovadora, qual que é o papel da Bauer junto com vocês e como é que você vê a Bauer nesse momento para esse mercado? Né? Primeiro que a Bauer, ela vem crescendo muito, vem se estabelecendo e se consolidando no mercado brasileiro. É uma das marcas mais assim expressivas, né, no mercado brasileiro de pivôs centrais, de irrigação, e a gente percebe claramente como a Bauer está se desenvolvendo, tanto em quantidade de equipamentos e da sua rede de revendas que vem crescendo a cada vez mais, né, quanto a qualidade dos produtos, a solução, né, as soluções tecnológicas da própria ReControl, né, então assim, é uma empresa que está assim, cada vez avançando mais, né? E nesse sentido, a Bauer, quando nós começamos as reuniões e conversar com a Bauer, nós sentimos uma correspondência total nas nossas ideias, nos nossos objetivos, os nossos assim, anseios, né, da maneira como nós trabalhamos e a visão que a Bauer tem de mercado e da evolução do mercado, porque o mercado está evoluindo muito e o irrigante, o cliente, ele quer múltiplas opções. E a Bauer, com essa parceria com a Yara, ela está exatamente apostando em encontrar novas soluções para ampliar as opções para que o irrigante possa ter um equipamento Bauer em sua propriedade. Perfeito. É interessante ouvir isso de uma pessoa com a tua bagagem, com a tua experiência, que é do setor, que é uma coisa que o Parada e o Luiz comenta muito internamente, é quase que um mantra nosso, né? Que a gente não quer ser a maior, a gente quer buscar ser a melhor, né? E isso envolve a gente crescer sem aumentar as distâncias e diminuir a agilidade, né? Porque quando você começa a crescer, é natural que às vezes o teu tamanho, o teu peso fica mais difícil em algumas operações. Isso em qualquer segmento meio que uma conta natural. Mas a gente não quer isso, né? Então, para isso precisa ter parceiros, né? Você não consegue fazer tudo. E precisa ter agilidade, estar próximo do... E igual você falou, ó, eu não quero fazer a assistência pós-venda, eu quero dar a solução lá, né? Exatamente. E a gente conseguindo juntar essas pontas, a gente consegue ter um dinamismo e mais competitividade também, né? Dentro do segmento, né? E o principal, levar a solução, né, para o produtor, né? E cada um com a sua competência que soma para ter o melhor produto, melhor solução, melhor serviço, né, para o irrigante ao final, né? Você gostaria de completar alguma coisa que nós não perguntamos, alguma coisa que você acha importante destacar? Para mim é uma grande satisfação essa parceria que estamos iniciando com a Bauer e que nós daremos assim, o nosso melhor para que isso se frutifique, que as revendas possam desenvolver esses programas de irrigação por assinatura, né, com o nosso apoio, né, que nós queremos que isso cresça, que haja prosperidade e principalmente que o irrigante, né, que o cliente possa usufruir desse benefício, né, e que a gente possa contribuir para o crescimento, para a expansão, né, da agricultura irrigada no Brasil, que nós somos o país com o maior potencial de desenvolvimento da agricultura irrigada no mundo, né? Olha só. Nós temos hoje 8 milhões de hectares irrigados e podemos chegar a 55 milhões. Nossa. E esses 8 milhões, né, representam aí quase 15% da área de produção agrícola, mas já representa 46%, esses 15% já representam 46% do valor econômico, né, da nossa produção. Que coisa, né? Então é a força da irrigação, da tecnologia, né, gerando riqueza, gerando valor, né, e nós estamos participando de todo esse movimento juntos, né, com a Bauer aqui. Muito bacana. Né, a gente agradece, né, Vel? Muito obrigada, Ira, por estar aqui. É uma aula, né? Conversando, com certeza. É uma aula, assim, os números e a visão e a inovação, né? Tem que ter coragem, né, para inovar nesses segmentos, são soluções financeiras, né? E tem que ter conhecimento. E os nossos clientes entram em contato com vocês ou vocês recomendam que fale com as revendas? Normalmente é o seguinte, se entrar em contato comigo, você vai saber eu vou designar e encaminhar para a revenda, né? Eu sempre passo para a revenda e a revenda
faz a proposta comercial e faz a ponte comigo, né? Mas quem quiser um plano de assinatura da IAR, procurar uma revenda Bauer, que a revenda Bauer nos conecta, né, diretamente ao produtor. Muito bom. Bauercast, tivemos um bate-papo muito produtivo, que enche a gente de esperança e motivação aí de bons negócios e bons resultados para os produtores. Obrigado, viu, Irã? Que agradeço. Volte sempre, vamos falar mais vezes. Obrigado, muito obrigado, Isabel, muito obrigado. Abraço. Produtividade e inovação no agronegócio. Bauercast, um bate-papo produtivo.